Em janeiro de 1996, algo aconteceu em Varginha, Minas Gerais. Desde então, nós discutimos sobre o que realmente foi visto naquela cidade. Mas esta não é apenas uma história sobre as criaturas que 3 jovens disseram ter encontrado. É sobre o que aconteceu depois. Especificamente, trata-se de um homem que, segundo a versão dramatizada que vamos reconstruir aqui, teria trabalhado próximo às áreas onde os acontecimentos daquela manhã começaram e que, depois de acompanhar a movimentação que tomou conta da cidade, teria guardado consigo uma pequena parte daquilo que acreditava ter sido deixado para trás. Ele não contou a ninguém. Não imediatamente. Durante anos, manteve aquilo escondido. E, segundo o relato que chegou até nós nesta reconstrução, sua casa nunca mais pareceu completamente normal depois disso. É aí que a história fica interessante. Quero começar pelo momento em que tudo aconteceu, porque é a partir dali que o restante da história começa a se desenrolar. Era uma manhã de janeiro. Esse é um detalhe que frequentemente se perde quando o caso Varginha é contado nas versões mais conhecidas. Não houve apenas um encontro. Houve uma sequência de acontecimentos. Testemunhos diferentes. Movimentações que foram interpretadas de maneiras diferentes. E, no centro de tudo, 3 jovens que afirmaram ter visto uma criatura de aparência incomum em um terreno próximo ao Jardim Andere. A história começou a ganhar força rapidamente. Mas, segundo os relatos, o que aquelas meninas viram não parecia ser simplesmente um animal. Elas descreveram uma figura baixa, de pele escura ou marrom, cabeça grande, olhos grandes e avermelhados. Uma criatura que, segundo elas, permanecia agachada junto a um muro. E havia algo particularmente estranho naquele encontro. Ela não parecia estar tentando atacar ninguém. Também não parecia estar tentando fugir. A impressão descrita posteriormente era de que aquela coisa estava simplesmente ali, como se estivesse esperando. As meninas ficaram assustadas. Saíram correndo. E contaram o que tinham visto. Até aqui, poderia ser apenas mais uma história estranha. Mas então começaram a surgir outros relatos. Pessoas disseram ter visto movimentações incomuns. Veículos militares teriam sido observados em diferentes pontos da cidade. E começaram a circular histórias sobre uma possível criatura que teria sido capturada. Foi nesse momento que Varginha deixou de ser apenas uma cidade onde 3 pessoas afirmavam ter visto algo estranho. O caso começou a envolver militares, hospitais, testemunhas e, principalmente, versões conflitantes. Porque quando uma história desse tamanho cresce, a primeira coisa que desaparece é a certeza sobre o que realmente aconteceu. A versão oficial sempre foi diferente da versão apresentada por pesquisadores e testemunhas. E é justamente nessa diferença que o mistério começa. Se nada em comum aconteceu naquela manhã, por que tantos relatos diferentes surgiram? Se as jovens simplesmente confundiram um homem ou um animal com uma criatura estranha, como explicar os outros acontecimentos associados àquele mesmo período? E se realmente houve uma operação militar, o que exatamente estava sendo transportado? Essas são perguntas que continuam acompanhando o caso. Mas existe outra parte da história que quase sempre fica em segundo plano. O que aconteceu com as pessoas que estavam próximas dos acontecimentos? Porque, para cada história pública sobre Varginha, existem dezenas de pequenos relatos que nunca chegaram aos grandes jornais. Pessoas que viram veículos. Pessoas que ouviram conversas. Pessoas que disseram ter percebido movimentações estranhas. E pessoas que, anos depois, ainda afirmavam que havia alguma coisa naquela história que não fazia sentido. Na nossa reconstrução, um desses homens teria guardado uma pequena peça que acreditava estar relacionada aos acontecimentos. Não era grande. Não tinha uma aparência impressionante. À primeira vista, poderia parecer apenas um pequeno pedaço de material metálico. Mas ele teria decidido não jogar aquilo fora. Colocou o objeto dentro de uma caixa. Escondeu. E durante anos ninguém soube que aquilo existia. Seu irmão mais novo teria descoberto a caixa por acaso, muitos anos depois, enquanto procurava outra coisa.
Foi somente então que outra pessoa soube que aquele homem mantinha consigo algo relacionado ao caso. Mas preciso parar aqui por um instante. Porque isso parece exatamente o tipo de detalhe que pertence a uma história inventada. Uma pequena caixa escondida. Um objeto que ninguém conhece. Um segredo mantido durante décadas. Eu sei. É por isso que precisamos suspender esse julgamento por alguns minutos. Porque o que importa não é apenas o objeto. É o padrão que começa a aparecer ao redor dele. Segundo essa narrativa dramatizada, as primeiras alterações teriam começado poucas semanas depois de o objeto chegar à casa. Nada espetacular. Nada que pudesse ser imediatamente relacionado a alguma coisa extraordinária. Pequenas coisas. O quarto onde a caixa permanecia guardada teria começado a apresentar uma sensação estranha durante a madrugada. Não era um som. Não havia uma luz. Nenhum fenômeno visual. Era apenas uma sensação. Como se o ar naquele espaço estivesse diferente. Como se houvesse uma espécie de eletricidade no ambiente. O homem teria inicialmente imaginado que o problema estivesse na instalação elétrica da casa. A residência era antiga. A fiação poderia apresentar problemas. Então chamou um eletricista. Nada foi encontrado. Nenhuma falha. Nenhum curto. Nenhum defeito que explicasse aquela sensação. E então vieram os relógios. Na casa havia 3. Um relógio antigo na sala. Um despertador mecânico no quarto. E um relógio de parede na cozinha. 3 mecanismos diferentes. Idades diferentes. Fabricantes diferentes. Durante algum tempo, nada aconteceu. Até que os 3 começaram a apresentar o mesmo problema. Começaram a atrasar. Não de maneira completamente aleatória, mas de uma forma que chamou a atenção do proprietário. O primeiro relógio foi levado para a manutenção. O relojoeiro verificou o mecanismo. Não encontrou nada de errado. O relógio voltou para a parede. E continuou atrasando. Então os outros 2 começaram a apresentar o mesmo comportamento. O proprietário decidiu substituir todos. Relógios novos. Mecanismos novos. Nenhuma relação entre eles. E ainda assim o problema teria continuado. Isso é importante. Porque é exatamente aqui que a explicação comum começa a encontrar dificuldades dentro da narrativa. Um relógio com defeito é perfeitamente possível. 2 também. 3 mecanismos apresentando problemas semelhantes já seriam uma coincidência incomum. Mas, nesta história, os relógios continuavam apresentando a mesma deriva mesmo depois de serem substituídos. A explicação mais simples seria algum tipo de interferência ambiental. Talvez um campo eletromagnético. Talvez uma falha elétrica. Talvez alguma característica específica da instalação. Mas havia um problema. As casas vizinhas não apresentavam o mesmo comportamento. Os relógios funcionavam normalmente. A anomalia parecia estar limitada àquela propriedade. E é aí que o relato começa a ficar mais difícil de ignorar. Porque, se realmente existisse algum tipo de interferência, por que ela estaria concentrada exatamente naquele local? Segundo essa versão dramatizada, o homem teria começado a observar outras coisas. Entre elas, as plantas. Ele mantinha uma pequena área de cultivo. Tomates, pimentões, abóboras, algumas ervas. Nada fora do comum. As plantas cresciam normalmente. Até que, depois de algum tempo, ele percebeu algo que não conseguia explicar. Elas continuavam crescendo. Na verdade, pareciam crescer com força. Mas estavam se inclinando em uma direção específica. Não exatamente na direção do sol, mas na direção da casa. Mais precisamente, na direção do cômodo onde o objeto estava escondido. Pode parecer um detalhe insignificante. Uma planta pode se inclinar por inúmeras razões. Luz, umidade, vento, solo, temperatura. Existem explicações perfeitamente naturais para esse tipo de comportamento. Mas o problema, segundo o relato, era a repetição. O mesmo padrão teria aparecido em diferentes plantas. Sempre na direção daquela parte da casa.
E foi nesse momento que o homem teria começado a suspeitar que talvez a caixa não contivesse simplesmente um pedaço de metal. Ele não sabia o que era. Não sabia de onde havia vindo. E não sabia se aquilo tinha alguma relação com o que havia acontecido em Varginha. Mas decidiu manter o objeto escondido. Durante anos, décadas, o caso de Varginha continuava sendo discutido publicamente. Pesquisadores procuravam testemunhas. Jornalistas entrevistavam pessoas envolvidas. Militares apresentavam suas versões. E aquele pequeno objeto continuava dentro da mesma casa. Até que, finalmente, o proprietário decidiu mostrá-lo a alguém de fora da família. Isso aconteceu muitos anos depois dos acontecimentos de 1996. A pessoa escolhida era um profissional acostumado a trabalhar com metais e materiais industriais. Um homem cético. Alguém que não tinha interesse em transformar uma peça desconhecida em uma prova de extraterrestres. A primeira conversa teria durado horas. O proprietário explicou de onde acreditava que o objeto tinha vindo. Contou o que havia acontecido em Varginha. Explicou por que havia mantido aquilo escondido durante tanto tempo. E então colocou a peça sobre a mesa. O especialista concordou em examiná-la. E foi nesse momento que a história tomou uma direção diferente. Porque, segundo a narrativa, ele não encontrou imediatamente uma resposta. O fragmento teria pouco mais de alguns centímetros. Uma pequena peça, levemente curva. Sua superfície parecia contínua. Não havia soldas visíveis. Não havia costuras. Nenhuma estrutura facilmente identificável. O material parecia leve para seu tamanho. E, à primeira vista, poderia ser confundido com algum tipo de liga metálica. Mas os primeiros testes teriam produzido resultados inesperados. Não reagiu da maneira esperada a um ímã. Não apresentou a reação que o especialista esperava diante de determinados testes químicos. Quando tentou marcar a superfície com uma ferramenta de aço, não conseguiu produzir uma marca perceptível. Então veio o teste que mais chamou sua atenção. Ele aqueceu uma pequena região do material. Esperava observar alguma mudança. Alteração de cor, expansão, transferência de calor, alguma reação. Mas, segundo o relato dramatizado, nada disso aconteceu como esperado. E foi nesse momento que o especialista teria escrito algo que mudaria completamente a maneira como o proprietário enxergava aquele objeto. Ele não estaria preparado para dizer o que aquela peça era, mas poderia dizer o que ela não parecia ser. Não correspondia facilmente a nenhum dos materiais com os quais havia trabalhado durante sua carreira. E isso, por si só, não significava que fosse extraterrestre. Um material desconhecido não é automaticamente uma tecnologia alienígena. Mas havia uma diferença entre não reconhecer alguma coisa e não conseguir sequer encaixá-la em uma categoria conhecida. O especialista teria repetido os testes mais de uma vez. E quanto mais examinava a peça, menos satisfeito ficava com as explicações convencionais. Até chegar a uma conclusão desconfortável. Ele não sabia o que estava segurando. E, se aquele objeto realmente estivesse relacionado aos acontecimentos de Varginha, então talvez a pergunta mais importante não fosse de onde ele veio. Talvez fosse outra. O que ele estava fazendo ali? Essa pergunta permaneceu sem resposta. O especialista pediu alguns dias para continuar analisando o material. O proprietário concordou. Mas havia uma condição. Ninguém deveria saber que aquela peça existia. Não naquele momento. O especialista levou algumas pequenas amostras para análise. E, segundo o relato desta reconstrução, foi aí que surgiu algo ainda mais estranho. A composição não parecia completamente uniforme. Existiam pequenas diferenças dentro do próprio material, como se diferentes camadas tivessem sido comprimidas umas contra as outras. Não era exatamente uma liga convencional. Também não parecia um simples pedaço de alumínio, aço ou titânio. O especialista não queria especular. Então fez o que qualquer profissional faria. Tentou comparar. Procurou materiais industriais conhecidos. Consultou tabelas. Verificou registros antigos.
Comparou densidade, resistência e comportamento térmico. Nada produziu uma correspondência satisfatória. Foi quando ele fez uma pergunta ao proprietário: "Você tem certeza de onde isso veio?" O homem respondeu que não. Ele apenas sabia que havia encontrado o fragmento nas proximidades de acontecimentos que, segundo sua memória, estavam relacionados àquela movimentação em Varginha. O especialista permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Você sabe se alguém mais examinou isso antes de mim?" A resposta foi não. Pelo menos, oficialmente. E essa palavra, oficialmente, começou a aparecer cada vez mais durante a investigação. Porque, quanto mais informações eram reunidas, mais parecia existir uma diferença entre aquilo que as pessoas diziam ter visto e aquilo que aparecia nos registros. O caso Varginha já carregava essa característica desde o começo. As 3 jovens apresentaram um relato. Testemunhas militares apresentaram outros. Pesquisadores reuniram depoimentos diferentes. E a versão oficial negou que houvesse ocorrido qualquer captura de uma criatura extraterrestre. Mas havia uma coisa que ninguém conseguia apagar. As testemunhas continuavam contando suas histórias. E histórias contadas por pessoas diferentes, em momentos diferentes, acabavam apresentando pontos semelhantes. Isso não prova que uma criatura extraterrestre esteve em Varginha. Mas também significa que a história não desapareceu simplesmente. Ela permaneceu. E quanto mais tempo passava, mais perguntas surgiam. Na reconstrução que estamos seguindo, o especialista teria pedido para ficar sozinho durante uma segunda análise do fragmento. Ele queria eliminar qualquer possibilidade de interferência externa. Colocou o objeto sobre uma bancada. Registrou sua temperatura. Mediria sua massa. Verificaria novamente a condutividade. E então aconteceu algo que não estava previsto. O equipamento apresentou uma leitura instável. Não uma leitura impossível, mas uma variação que não permanecia constante. O valor subia, depois caía, depois voltava aproximadamente ao ponto inicial. Ele repetiu o procedimento. A mesma coisa aconteceu. Mudou o equipamento. O comportamento continuou. Foi nesse momento que o especialista teria decidido parar. Não porque tivesse descoberto alguma coisa, mas justamente porque não havia descoberto. Ele não queria colocar seu nome em uma conclusão que não pudesse defender. Então escreveu um relatório preliminar. Curto, objetivo, sem mencionar extraterrestres, sem mencionar naves, sem tentar explicar Varginha, apenas descrevendo aquilo que havia observado. E, no final, teria escrito uma frase que deixou o proprietário profundamente incomodado. A análise não permitia determinar a origem do material, mas também não permitia afirmar que ele fosse um material convencional. Era uma conclusão frustrante. Não havia resposta. Havia apenas uma nova pergunta. Se aquele objeto não podia ser identificado, de onde tinha vindo? E por que alguém teria deixado aquilo para trás? O proprietário decidiu esconder o fragmento novamente. Guardou-o dentro da mesma caixa. Mas, dessa vez, colocou a caixa em outro lugar. Um lugar que ninguém conhecia. Durante algum tempo, nada aconteceu. Até que, meses depois, ele percebeu uma mudança. O objeto parecia diferente. Não na forma. Não havia uma alteração visível que pudesse ser fotografada facilmente. Mas sua superfície parecia mais escura. Como se tivesse adquirido uma tonalidade diferente. Ele comparou com fotografias antigas. A diferença era pequena, quase imperceptível. Poderia ser apenas iluminação. Poderia ser oxidação. Poderia ser deterioração natural. Mas, segundo o relato, o proprietário tinha certeza de que havia alguma coisa diferente. Então decidiu fazer uma coisa que nunca havia feito antes. Pesou o fragmento. O resultado não correspondia exatamente às medições anteriores. A diferença era pequena. Pequena demais para provar qualquer coisa, mas grande o suficiente para assustá-lo. Ele repetiu a medição. Depois repetiu novamente.
o valor permanecia ligeiramente diferente. Naquele momento, a história deixou de ser apenas sobre um material desconhecido. Agora existia uma possibilidade ainda mais estranha. E se o objeto não estivesse completamente inerte? Essa pergunta parece absurda. Um pedaço de metal não deveria fazer alguma coisa. Ele pode enferrujar, pode aquecer, pode sofrer corrosão, pode quebrar, mas não deveria apresentar um comportamento que parecesse mudar sozinho. O proprietário procurou novamente o especialista, mas o especialista não quis voltar. Disse que não havia dados suficientes. Disse que não poderia afirmar que o material havia mudado. E recomendou que o objeto fosse guardado em condições controladas. O proprietário não tinha um laboratório. Não tinha equipamentos científicos. Tinha apenas uma caixa. E um fragmento que ele já não sabia se deveria continuar mantendo. Então ele fez aquilo que muitas pessoas fariam. Tentou esquecer. Durante anos. Enquanto isso, o caso Varginha continuava crescendo. Livros foram escritos. Documentários foram produzidos. Novas testemunhas apareceram. Algumas pessoas reafirmaram suas versões. Outras negaram. Alguns relatos mudaram com o passar dos anos. E isso tornou tudo ainda mais complicado. Porque, quando uma história permanece por décadas, a memória humana também muda. Detalhes podem desaparecer. Outros podem ser acrescentados. Pessoas podem interpretar acontecimentos antigos de maneira diferente. E isso precisa ser levado em consideração. Mas havia um problema. Mesmo retirando todas as partes mais extraordinárias da história, ainda restavam perguntas. O que exatamente as três jovens viram? Por que aquele relato se tornou tão importante? O que realmente aconteceu com os militares envolvidos na movimentação daquele período? E por que o caso Varginha continuou sendo investigado durante tantos anos? Na nossa reconstrução, o proprietário decidiu procurar respostas novamente já muitos anos depois. Ele não queria mais saber se o fragmento era extraterrestre. Queria apenas saber se existia alguma explicação comum. Então procurou outro profissional. Dessa vez, alguém que não conhecia a história. Ele entregou o material sem mencionar Varginha. Não disse de onde havia vindo. Não falou sobre criaturas. Não falou sobre militares. Não falou sobre Roswell. Nada. Apenas apresentou o fragmento. E pediu uma análise. O objetivo era simples. Descobrir se um especialista, sem conhecer a história por trás do objeto, chegaria à mesma conclusão. O resultado foi diferente. O segundo profissional identificou características compatíveis com materiais terrestres. Isso parecia encerrar tudo. Finalmente havia uma explicação. Talvez aquele fragmento não tivesse nada de extraordinário. Talvez tivesse sido produzido industrialmente. Talvez tivesse vindo de algum equipamento comum. Talvez a ligação com Varginha fosse apenas uma coincidência. Mas então apareceu uma dificuldade. A composição identificada não explicava todas as características observadas anteriormente. E, quando o segundo especialista recebeu os dados das primeiras medições, sua opinião mudou. Não completamente, mas o suficiente para admitir que havia uma inconsistência. Não era uma prova de origem extraterrestre. Era apenas uma inconsistência. E, às vezes, é justamente isso que mantém uma investigação viva. Não uma prova, mas uma coisa que não consegue ser completamente explicada. O proprietário voltou para casa. Guardou novamente o fragmento. E dessa vez decidiu contar a história para alguém da família. Seu irmão ouviu tudo. Perguntou por que ele nunca havia mostrado aquilo antes. A resposta foi simples. Porque tinha medo de que ninguém acreditasse. Mas havia outra razão. Ele também tinha medo de que alguém acreditasse. Porque, se aquilo realmente estivesse relacionado ao que aconteceu em Varginha, então o problema não era apenas descobrir o que o objeto era. Era descobrir quem havia deixado aquilo para trás. E, principalmente, quem poderia estar procurando por ele. Foi então que, segundo a narrativa, o irmão perguntou: "Você ainda tem a caixa?"
Ele respondeu que sim. Foi até o quarto. Abriu um armário antigo. Retirou uma caixa de madeira. Colocou sobre a mesa. E abriu. O fragmento estava lá. Mas havia algo diferente. Dessa vez, havia uma pequena marca na superfície. Uma linha que não aparecia nas fotografias anteriores. Não parecia uma rachadura. Também não parecia corrosão. Parecia uma espécie de desenho. Muito pequeno. Quase geométrico. O irmão aproximou a luz. E percebeu que havia outras marcas. Não eram letras. Não eram números. Eram formas. Repetições. Padrões. Como se alguém tivesse gravado aquilo no material. Mas havia um problema. Nenhum dos dois lembrava de ter visto aquelas marcas antes. O fragmento havia permanecido guardado durante anos. E, se aquelas marcas realmente não estavam ali antes, então só existiam duas possibilidades. Ou ninguém havia percebido. Ou alguma coisa havia mudado. Eles fotografaram o objeto. E guardaram novamente. Dessa vez, porém, decidiram não contar a ninguém. Porque a história já tinha ido longe demais. E havia uma pergunta que nenhum dos dois queria fazer em voz alta. Se aquele material realmente estivesse relacionado ao caso Varginha, por que teria permanecido escondido durante tanto tempo? E se ele não estivesse relacionado? Por que tantos acontecimentos ao redor dele pareciam tão difíceis de explicar? Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Talvez o fragmento fosse apenas um material terrestre mal identificado. Talvez toda a história tenha crescido em cima de coincidências. Ou talvez exista uma explicação que ainda não conseguimos encontrar. É justamente por isso que casos como Varginha continuam despertando tanta curiosidade. Porque o verdadeiro mistério não está apenas naquilo que algumas pessoas dizem ter visto. Está naquilo que conseguimos provar. No que não conseguimos provar. Nos documentos que existem. Nos documentos que desapareceram. Nas testemunhas que mantiveram suas versões. E nas perguntas que continuam sem resposta. O caso Varginha entrou para a história da ufologia brasileira em 1996. Quase 3 décadas depois, continua sendo discutido. Algumas pessoas acreditam que foi um dos casos mais importantes de possível contato extraterrestre já registrados no Brasil. Outras acreditam que tudo pode ser explicado por acontecimentos perfeitamente terrestres. E talvez essa seja a parte mais interessante. Porque, até hoje, não existe uma resposta capaz de convencer absolutamente todos. Talvez nunca exista. Mas uma coisa permanece. A história continua. E enquanto existirem testemunhas, documentos, versões contraditórias e perguntas sem resposta, o caso continuará sendo investigado. Não como uma verdade comprovada, mas como um dos maiores mistérios da história recente do Brasil. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esta investigação até o final. Se gosta de histórias sobre Varginha, casos ufológicos, fenômenos inexplicáveis, documentos misteriosos e acontecimentos que desafiam explicações convencionais, inscreva-se no Company Moralski. Ative as notificações para não perder os próximos casos. E deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que o caso Varginha pode ter envolvido algo realmente extraordinário? Ou tudo pode ser explicado por acontecimentos terrestres? Quero saber o que você pensa. E se você conhece alguém que também é fascinado pelo caso Varginha, compartilhe este vídeo. Aqui, nós não estamos aqui para dizer no que você deve acreditar. Estamos aqui para investigar. Separar o relato da evidência. Comparar as versões. E tentar descobrir o que pode estar escondido por trás das histórias que nunca foram completamente explicadas. Moralski. Onde o mistério começa quando os registros terminam. Obrigado por assistir. Até o próximo caso.